E aí, pessoal, vamos começar com uma reflexão. Já pararam para pensar no que acontece quando uma lei é perfeitamente clara, mas, ao mesmo tempo, terrivelmente injusta? Pois é. Bem no coração de todo o sistema legal existe essa tensão, sabe? Um dilema que desafia juristas há séculos. De um lado, a busca pela justiça, do outro, a necessidade de segurança jurídica. É esse conflito que a gente vai desvendar hoje. Para a gente mergulhar nisso, a pergunta é direta. O que é mais importante? Pensem só. Uma lei que é super clara, previsível, todo mundo sabe como funciona, mas o resultado dela é uma injustiça tremenda. Agora o oposto. Um sistema que busca justiça a todo custo, mas é tão flexível que no fim do dia, ninguém sabe ao certo quais são as regras do jogo. O que será que é mais valioso para a sociedade? Essa é, sem dúvida, a questão central da filosofia do direito. Para organizar nossa conversa, vamos seguir esse roteiro aqui, ó. Primeiro a gente entende o conflito central. Depois, vamos definir cada lado desse ringue, o que é justiça e o que é segurança. Daí a gente entra no grande debate filosófico entre eles, vê as ferramentas que existem para buscar um equilíbrio e, por fim, entende qual é a missão que tudo isso representa para quem estuda direito. Então, aqui estão os nossos dois protagonistas. De um lado, a justiça, aquele grande ideal, a meta final do direito. Do outro, a segurança jurídica, que é o pilar da ordem, a previsibilidade que permite que a gente viva em sociedade. O imenso desafio de qualquer sistema legal é justamente harmonizar esses dois valores, que, olha, muitas vezes parecem caminhar em direções completamente opostas. Vamos começar pelo primeiro competidor. A justiça, ela é vista como a alma, sabe? A causa final do direito. É o valor que dá sentido para a existência das leis, dos tribunais, de tudo. Mas o que exatamente ela significa? Essa aqui é a fórmula clássica que vem lá do direito romano. Dar a cada um o que é seu. Parece simples, não é? Mas toda a complexidade da coisa está numa única palavrinha, seu. Definir o que de fato pertence a cada um, bom, essa é a grande questão filosófica por trás da ideia de justiça. E essa busca por uma definição, ela vem de longe. Lá na Grécia Antiga, os sofistas, por exemplo, diziam que a justiça era relativa, que dependia do ponto de vista. Já Platão via a coisa de outra forma. Para ele, era a virtude máxima, a harmonia ideal. Mas foi Aristóteles que nos deu uma visão mais prática, ligando a justiça à igualdade e à proporcionalidade. Um conceito que, como a gente vai ver, influencia o direito até hoje. A filosofia clássica também dividiu a justiça em tipos mais práticos. Pensem na justiça comutativa, como a justiça dos contratos. Você paga um preço que é justo por um produto. Simples. A justiça distributiva já é sobre o Estado distribuindo bens e também os deveres. Pensem na cobrança de impostos, que tem que ser proporcional à renda. E, por fim, a justiça geral, ou legal, que trata dos nossos deveres com a comunidade, como, respeitar as leis de trânsito para o bem de todo mundo. Certo. Agora vamos para o nosso segundo valor fundamental. Se a justiça é o ideal, a segurança jurídica é o alicerce, é o chão firme. Sem ela, a sociedade vira um caos, pura incerteza. É a garantia de que as regras do jogo são conhecidas e, principalmente, estáveis. A segurança jurídica, então, é essa previsibilidade. É a confiança de que as leis de hoje vão ser aplicadas amanhã e de que os direitos que a gente já adquiriu vão ser respeitados. É isso que permite que pessoas e empresas possam planejar o futuro com um mínimo de estabilidade. E essa segurança não aparece do nada, né? Ela se apoia em alguns pilares. Primeiro, positividade, ou seja, as leis precisam estar lá, escritas, de forma clara. Segundo, e super importante, irretroatividade. Uma lei nova não pode voltar no tempo para prejudicar alguém por algo que já aconteceu, que já está consolidado. E claro, as normas têm que ser compreensíveis e todo mundo precisa ter acesso à justiça para fazer valer seus direitos. Ok, com os dois conceitos definidos, a gente chega no epicentro do conflito. O que acontece quando uma lei que até oferece a segurança é ao mesmo tempo flagrantemente injusta? É aqui que a filosofia do direito se divide em duas grandes correntes de pensamento. E a pergunta que define essa divisão é esta: uma norma que foi aprovada direitinho, seguindo todo o processo legal, mas que tem um conteúdo moralmente inaceitável, ela ainda pode ser chamada de direito? A resposta para essa pergunta traça uma linha divisória no pensamento jurídico. De um lado, a gente tem o idealismo, que também é chamado de justnaturalismo. Essa corrente defende que a justiça é um requisito para a lei ser válida. Para eles, uma lei injusta não é direito de verdade, é uma espécie de lei fake, uma perversão.
Do outro lado, tem o positivismo jurídico. Ele afirma que a validade de uma lei depende da sua forma e da sua origem, e não do seu conteúdo moral. Para um positivista, uma lei pode ser válida e, ao mesmo tempo, injusta. São coisas separadas. E aí, ficamos nesse impasse sem solução? Que nada! O direito moderno foi desenvolvendo ferramentas e princípios que funcionam como uma ponte entre esses dois polos. A ideia é justamente tentar garantir a segurança sem abandonar o ideal de justiça. A principal dessas ferramentas, sem dúvida, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Pensem nele como um freio de emergência ético do sistema. Nenhuma lei, por mais que tenha sido aprovada da forma mais correta possível, pode violar esse valor supremo. A dignidade humana funciona como uma bússola moral para legisladores e juízes, garantindo que a busca pela segurança nunca atropele aquilo que nos torna humanos. Outra ferramenta poderosíssima é a equidade. Aristóteles fez uma comparação genial. Ele a comparou à régua de Lesbos, que era uma régua de chumbo, flexível, que os construtores usavam para medir superfícies curvas. A equidade faz algo parecido. Ela permite ao juiz adaptar a rigidez da lei, que é geral, às curvas e particularidades de um caso concreto, moldando a norma para alcançar a solução mais justa possível, sem, claro, ir contra a lei. E já na filosofia mais recente, John Rawls propôs um exercício mental incrível. Imagina o seguinte: você pode criar as regras da sociedade, mas por trás de um véu da ignorância, sem saber se vai nascer numa família rica ou pobre, se vai ter muitos talentos ou não. Que regras você criaria? Rawls diz que nessa posição totalmente imparcial, todo mundo escolheria dois princípios. Primeiro, a maior liberdade possível para todos. E segundo, que qualquer desigualdade social só seria justa se, no fim das contas, ela ajudasse a melhorar a vida dos que têm menos. Como dá para perceber, não tem resposta fácil ou definitiva para esse dilema. E isso nos leva à conclusão, que na verdade é um ponto de partida para toda a jornada no mundo do direito. Então, o ponto crucial que fica é este: o direito não é um manual com respostas prontas. Para quem o estuda, ele apresenta uma missão que não acaba nunca. E essa missão é exatamente a de navegar nessa tensão, buscando o tempo todo harmonizar o ideal da justiça com a necessidade prática da segurança jurídica. É por isso que a balança, o grande símbolo do direito, não representa um equilíbrio estático, perfeito, parado. Na prática, ela está sempre em movimento, exigindo um ajuste constante, uma ponderação cuidadosa a cada novo caso, a cada nova lei que surge. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Diante de uma norma que é legal, mas que é profundamente injusta, qual é o caminho a seguir? Privilegiar a segurança do sistema e simplesmente aplicá-la? Ou será que o papel é desafiá-la em nome de um ideal maior de justiça? Essa não é só uma questão teórica, de livro. É o dilema ético que define a própria essência da prática jurídica. Fica aí para a gente pensar.